Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Prazer estar mais uma vez aqui com vocês, hoje dando sequência aí ao nosso estudo sobre os ácidos nucleicos, né? A gente vai falar de uma relação chamada relação de Chargaff, que nos permite, por exemplo, descobrir a quantidade de cada um dos nucleotídeos presentes em uma fita de DNA, sabendo pelo menos a quantidade de uma delas, né? Isso vai nos permitir aí saber a quantidade que cada DNA, que cada fita de DNA possui, certo? Então, se chama relação de Chargaff, tá? Erwin Chargaff, então austríaco, tem seu nome gravado nos livros de biologia molecular, justamente por quê? Porque foi ele que definiu essas proporções aí, né? A relação de Chargaff, né, como ficou conhecido em homenagem a esse austríaco, a esse pesquisador, né, é conhecida relação existente entre as bases nitrogenadas do DNA, na qual as proporções de adenina e timina são equivalentes, sendo assim, assim como as proporções de guanina e citosina. Por que a quantidade de adenina e timina são iguais em um DNA e por que as quantidades de guanina e citosina são iguais? Lembra que eu falei para vocês em algumas aulas anteriores aí que a gente tem numa fita de DNA sempre a relação ou a ligação de pares de bases específicos, ou seja, sempre uma purina, né, está ligada com uma pirimidina, né? Quem são as purinas? Vamos escrever aqui, ó, purinas. Quem são as purinas? Eu falei para você, essas purinas são a adenina e a timina, né? Então, a adenina, a guanina, desculpe. A adenina que liga com a timina. As purinas são a adenina e a guanina, certo? E as pirimidinas. Quem são as pirimidinas? A timina e a citosina, certo? E também a uracila, né? A diferença entre as duas é que a purina tem 2 anéis, né, de carbono e as pirimidinas têm apenas um. E sempre a gente vai ter a ligação, então, da adenina com a timina e a guanina com a citosina, né? Nunca a gente vai ter ligações, por exemplo, entre a adenina e a citosina, né? Não vai acontecer isso aí, né? Então, sempre de um lado da fita a gente vai ter, se a gente tiver a adenina nesse lado, certamente no outro aqui a gente vai ter a timina. Se desse lado a gente tiver a guanina, certamente desse lado a gente vai ter a citosina, né? Então, se as quantidades, as proporções são equivalentes, por exemplo, de adenina e timina, porque as duas estão ligadas, né? Você tem 10 adeninas, certamente vai ter 10 timinas, porque elas vão estar ligadas as duas, certo? Por isso que essa relação ela é de proporções entre adenina e timina, e de guanina e citosina é a mesma situação, né? Se nós tivermos 10% de guanina, nós vamos ter 10% de citosina nesse DNA, certo? Então fica muito fácil aí da gente fazer essa relação, ok? Não necessariamente a mesma quantidade de adenina e timina vai ser de citosina e guanina. O que eu estou dizendo? Que pode ter em um DNA, por exemplo, 10 nucleotídeos de adenina, 10 de timina, né, que os dois são equivalentes. Agora podemos ter 30 de guanina e 30 de citosina, né? Não que elas precisam ser exatamente a mesma proporção, tá? E a relação de Chargaff nada mais é do que isso aqui, ó, né? Bem simples e bem tranquilo, né? Quer dizer o quê? Que a mesma proporção de adenina é a mesma de timina e a mesma proporção de citosina é de guanina. Na verdade, a formulazinha ela está toda junto aqui, né? Mas a gente poderia separar, né? Poderia colocar adenina está para timina, que é igual a 1, né? E a outra relaçãozinha é com a citosina
e a guanina, que também é igual a 1, certo? Então, nós vamos ter essas duas proporções aí para a gente resolver, tá? Número de nucleotídeos de adenina é igual ao número de nucleotídeos de timina. Já o número de nucleotídeos de citosina é exatamente o mesmo número de guanina. Por quê? Porque a citosina sempre vai estar ligada com a guanina e a adenina sempre vai estar ligada com a timina, certo? Para nós trabalharmos um pouco esse conceito aqui da relação de Chargaff, né, eu propus aí 2 exemplos, né? A partir dessa relação podemos descobrir a quantidade de cada nucleotídeo que compõe o DNA, tendo como base no mínimo um deles, né? Você precisa saber pelo menos a quantidade de um para conseguir descobrir a quantidade dos demais, tá? Se você não tem a quantidade de nenhum deles, aí fica difícil de descobrir, né? Então, se você tem pelo menos a quantidade de um, a gente consegue facilmente descobrir aí a quantidade dos demais, tá? Exemplos, então, para nós trabalharmos essa relação de Chargaff na prática. Número 1. Se o total de bases nitrogenadas de uma sequência de DNA de fita dupla é igual a 240 e nela existirem 30% de adenina, qual será o número total de todas as bases nitrogenadas, né? Ou de cada base nitrogenada? Quanto vai ser o total de timina? Quanto vai ter de citosina? Quanto vai ter de guanina, né? A adenina a gente sabe que tem 30% em relação às 240 bases que tem. Então, a gente já pode colocar aqui que 240 é o número total. Ou seja, se nós falarmos em porcentagem, a gente está falando em 100% dos pares de base de um DNA. Certo? Então, vamos lá. Se nós utilizarmos, então, a relação de Chargaff, que diz o quê? Com relação à adenina, primeiro que a gente conhece aqui a quantidade, né? Então, a adenina está relacionado diretamente à quantidade de timina, né? Que é igual a 1. Nós podemos resolver isso aqui de cabeça mesmo, mas se nós fizermos essa relaçãozinha aqui, ó, vai ficar como? A adenina nós temos 30%. Nós queremos descobrir o número de timina, e isso tudo é igual a 1. Né? Então, a gente vai passar o T multiplicando para cá, o 1 dividindo aqui, né? Ou seja, vai ficar uma relação matemática, né? Vai ficar 30% é igual a 1T, né? Como está multiplicando aqui, nós vamos passar o 1 dividindo, então vai ficar 30 dividido por 1, que é igual a T, o T é igual a 30, ou seja, a mesma quantidade, né? Então, dá para nós resolver isso de cabeça, porque a mesma quantidade de adenina é a mesma de timina. Então, já vamos colocar aqui, ó, adenina, nós temos 30%. Já timina, também nós vamos ter 30%, certo? E agora, como é que nós vamos descobrir a quantidade de guanina e citosina, né? Nós temos a relação aqui da adenina com a timina, e nós temos uma outra relaçãozinha que é com a citosina, guanina, que é igual a 1, né? Que é o mesmo, na prática, a mesma que adenina e timina, né? Ou seja, nós não sabemos a quantidade de citosina e nem de guanina, porém nós sabemos que adenina e timina têm 30% cada uma. Se nós estamos falando em 100%, quanto que só adenina e timina têm juntas? Quanto? 30 mais 30, 60%. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. 100% menos 60%, porque 60% é a quantidade de adenina e timina, né? Sobra o que aqui para nós? 40%. 40% a gente sabe que tem o quê? 40% é citosina e guanina, ok? Como diz a relação de Chargaff, a gente sabe que a mesma quantidade de citosina é a mesma de guanina.
Nesse caso, então, fica muito fácil, né? Nós vamos pegar o 40%, que é a quantidade total dos dois, e vamos simplesmente dividir por 2, né? Que vai dar 20. 20 o quê? 20%. 20% de citosina e 20% de guanina. Entenderam? Nós fizemos esse que a gente conhece, descontamos do 100% e dividimos meio a meio, né? Porque é a mesma quantidade de um e do outro. Então, nós podemos colocar aqui que de citosina a gente tem 20%, que é a mesma quantidade da guanina, que também é 20%, certo? Como aqui ele está trazendo um número, né? Como ele está trazendo um número total de pares de base, a gente descobrir também quanto tem em números aqui, né? Porque aqui está em porcentagem. A gente pode descobrir quanto tem de cada uma delas em número, né? Através de uma regrinha de 3, bem tranquilo aí, ó. A gente vai fazer o quê? 240, 100%. 30% vai equivaler a quanto? 30% é x, né? E aí a gente faz uma multiplicação cruzada aqui, a gente vai ter o que nessa relação? 240 vezes 30, que é igual a quem? 100 vezes, certo? E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos passar então esse 100 para cá, né? O 100 ele está multiplicando, né? Nós vamos passar ele para cá dividindo, né? Ele vai passar pela igualdade e vamos trazer ele para cá dividindo, ou seja, vai dar 240 vezes 30 dividido por 100, que é igual a x, né? X vai ser igual a quanto, então? Vai ser igual a 240 vezes 30 dividido por 100, né? 240 vezes 30 vai dar 7.200 dividido por 100, corta, sobra 72, né? Ou seja, o 30% equivale a 72 pares de base de adenina. Timina também é a mesma quantidade, 72. Aqui a gente pode fazer duas coisas aqui. A gente pode pegar o 240 e diminuir essas duas quantidades e depois dividir por 2, ou a gente pode fazer o 20% dessa mesma maneira aqui, né? Ou seja, 240 está para 100 e 20x, certo? 20, vamos fazer aqui cruzado, né? 20 vezes 240 dividido por 100 vai dar igual a 48, certo? Ou seja, o 20 ele equivale a 48, ok? E aí a gente descobriu as quantidades aí totais de adenina, timina, citosina e guanina, ok? Se nós somarmos tudo aqui, tenho certeza que vai dar 240, que é o total, tá bom? Então essa relação ela é bem bacana, bem tranquila, bem simples, não tem dificuldade nenhuma, né? Vamos fazer um exemplo 2 aqui. Em uma certa fita de DNA, temos a quantidade de 30 nucleotídeos de citosina. Sabendo que a dupla fita tem um total de 300 nucleotídeos, determine a quantidade de cada uma das bases. Aqui ele já não está dando nem em porcentagem, já está dando em número direto, né? Então a gente vai pegar o quê? Os 300 é o número total, né? É 100% do que tem nessa fita, nessa dupla fita, certo? 30 deles é de citosina. Então já vamos escrever aqui, ó. Citosina tem 30 nucleotídeos. Se nós pegarmos a relação de Chargaff, diz que a citosina
tem a mesma quantidade da guanina, certo? Citosina tem a mesma quantidade da guanina, ou seja, a guanina tem 30 também, certo? Agora, como é que nós vamos descobrir, então, a quantidade dos outros, né? Que é a adenina e a timina, que segundo a relação de Chargaff, tem a mesma proporção, né? Ou seja, a adenina está para a timina, né? A gente pode fazer da mesma maneira que a gente fez ali em cima, né? A gente sabe que o total é 300, né? Então a gente vai pegar 300, vamos diminuir o quanto? 30 de citosina e vamos diminuir 30 de guanina. Isso aí vai nos dar um resultado de que 300 menos 30 menos 30, nós vamos ter aí 240. 240 para quem? 240 é o total de adenina mais timina, né? Como os dois aqui têm uma certa relação, ou seja, a quantidade de adenina é a mesma de timina, nós vamos simplesmente pegar esse 240 e dividirmos por 2. 240 dividido por 2 vai dar um total aí de 120 para cada um, né? Ou seja, vai ter 120 de adenina e 120 nucleotídeos de timina, certo? Dá para descobrir isso em porcentagem? Dá também para fazer em porcentagem. A mesma regrinha de 3, né? Então aqui a gente tem em número, né? Em número e em porcentagem dá para a gente saber? Dá também, né? A gente faz uma regrinha de 3, ó. 300, 100%. 30 nucleotídeos vão ser quantos por cento, né, em relação ao total, né? Faz uma multiplicaçãozinha cruzada, né? Ou seja, 30 vezes 100 dividido por 300. Né? 30 vezes 100 dividido por 300, que vai dar um total de 10%. Ou seja, a citosina nós temos aí 10%, que é a mesma quantidade da guanina, 10%, tá certo? Agora dá para nós fazer a relação de novo aqui com a regrinha de 3, ou dá para nós pegar o 100, tirar 20, que sobra 80, dividir por 2, vai dar quanto? 40% de adenina e 40% de timina, certo? Mas você pode fazer uma regrinha de 3 também para descobrir isso aí, né? Que daí ficaria como aqui, ó. 300 está para 100%. Quanto que seria 120, né? 120x. 120 vezes 100 dividido por 300, o que daria 40%. 40 de adenina e 40 de timina, certo? Isso aí, então, é a relação de Chargaff, tá? Para nós poder descobrir aí a quantidade de nucleotídeos que estão presentes no DNA, certo? Nas fitas de DNA, beleza? Porém, sempre tem que conhecer pelo menos um deles, né? Você tem que conhecer pelo menos a quantidade de um nucleotídeo para poder descobrir todos os outros, tá? Então, uma continha bem tranquila, dá quase para resolver tudo de cabeça. O que você não pode esquecer, o que tem que entrar aí na cabeça é essa relação aqui. Isso aqui não pode esquecer, apesar de que você sabe que sempre a adenina vai ligar com a timina, então quer dizer, como eu expliquei para vocês, a mesma quantidade de adenina sempre vai ser de timina. Se tem 10 aqui, tem 10 aqui. Fechou. O que sobrou vai ser dividido entre esses dois aqui que também tem a mesma quantidade. Tá certo? Beleza? E a nossa aula se encerra aqui. Uma aula bem rapidinha, mas muito importante, tá? Deixei
essa aqui para nós fecharmos então esse conteúdo de ácidos nucleicos, né? Justamente porque envolve um pouco de cálculo, né? Para que nós entendêssemos muito bem aí essa relação de Chargaff, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Um abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.